Olá! Olá! Maravilha! Deu certo. Deu certo. Maravilha. Então, Roseli, dá um oi aí pro pessoal. Olá, tudo bem? Que bom estarmos aqui, né? Mais uma live da Nutec. E hoje, Poder partilhar com vocês um pouco dos nossos conhecimentos sobre a influência, né, da relação familiar diante dos nossos filhos, né? Dos filhos de cada um de vocês e dos nossos também, né? isso. É isso. E hoje a gente vai falar sobre isso, né? Será se você sabe o quanto você influencia na vida do teu filho? Como criar um ser humano saudável, né? Então a gente pode pensar, antigamente a criação era bem rígida. Você tinha pais que obrigavam as crianças a fazer coisas, se não fizesse ficavam de castigo, as crianças não tinham muita voz, não é? Então, essas crianças cresceram e se tornaram pais. E aí não queriam passar mais por aquele momento de repressão, digamos assim, e começaram a dar mais voz a esse filho. Só que essa voz ficou, digamos, grande demais, né? Começaram a ficar muito permissivos. E isso começou a gerar um problema também. Então, o que a gente vê muito atualmente? São pais que dão tudo para os filhos, tudo que podem dar, né? Mas na hora de estar junto com o filho mesmo, para fazer coisas com esse filho, geralmente não sabem fazer. E quando o filho faz como não é dado muito limite para esse filho, eles vão fazendo coisas, coisas e coisas, até que chega um momento que os pais também não aguentam e acabam castigando, reprimindo, punindo, né, de uma forma também que não educa, que complica, não é? E então, eu queria chamar a Roseli para comentar um pouco sobre isso também. Então, essa nova forma, né, de liberdade, de punições, ela influencia muito nas emoções, né? Nas emoções dos filhos, das crianças, dos adolescentes. E isso vai trazendo consequências, né? Porque nós somos sabedores que aumentou muito o nível de crianças atípicas também, né? Nessa nova era, nesse novo tempo. E é muito sabedor também nessa questão dos limites, até onde eu devo ir, né? Até onde eu devo estar presente do sim e o não, aonde eu posso ser o equilíbrio, né? Porque é um processo de equilíbrio. Tudo isso é trazendo para a nossa realidade o que mais se propaga nisso daí, o que mais vai influenciar essa sabedoria, aonde eu posso ter o equilíbrio, né? Nem ser permissível demais, nem ser o que pune, só pune, porque tudo isso traz muitas consequências do medo, né? As emoções reprimidas, e aí por diante, né? É isso. E muitas vezes a gente vê no Nutec, né, casos de pacientes nossos, e vejo também na minha vida cotidiana, entre amigos, né, esse tipo de conversa, a dificuldade dos pais de lidar com situações dos filhos. E quando nós nos propomos a ensinar, né, a gente que é terapeuta, aí me referindo já aos pacientes do Nutec, né, a grande maioria, se eu não arriscar todas as crianças, né, geralmente nós temos questões a resolver com esses pais. Os pais precisam da nossa ajuda, né, quando é terapia infantil, sempre precisam da nossa ajuda, para que a gente possa orientá-los em situações dentro de casa. Acontece que, às vezes, essas orientações os pais não conseguem seguir, né? Começam, entendem, compreendem, mas na hora de fazer
não dão conta de fazer. E aí é quando a gente vai percebendo um certo bloqueio emocional mesmo, relacionado às vezes a problemas da vida deles, né, que estão impedindo, digamos assim, deles conseguirem agir com mais objetividade. E aí eu convidei minha amiga Roseli para tratar um pouco dessas situações. É uma colega que participa muito na equipe nesse sentido, de nos auxiliar, a nós terapeutas, a lidar com essas questões dos pais, né? Nesse momento, a Roseli faz um trabalho de arte-terapia que, digamos assim, ajuda a desbloqueá-los. E aí, eu queria que a Roseli contasse um pouco, né, sobre isso. Então, quando eu recebo uma criança no Nutec, junto com a própria família, né, eu faço o máximo para me dar esse olhar ao paciente, ao cliente, além, né, além das demandas que são mencionadas, né, pelos pais dentro do setting terapêutico, né? Então eu preciso olhar além, porque tudo o que acontece com essa criança tem todo um reflexo familiar, porque nós somos, né, não só as crianças, mas todos nós tem toda uma bagagem dos pais, dos avós, dos irmãos. Então, eu preciso ter um olhar em cima dessa questão mais ampla, né? Não só das demandas, que muitas vezes pode estar querendo ser trabalhada as questões das patologias, né? Pode ser uma demanda genética, orgânica, emocional, né? Comportamental. Por isso que eu insisto muito nessa questão de trabalhar a família, porque enquanto nós terapeutas e nós pais não tivermos alinhado nesse mesmo processo, nessa mesma linguagem terapêutica, né, vamos estar sempre batendo e remando sem avançar, né, de mar adentro, né, dessas conquistas. Então, eu busco sempre essas mudanças, né, nesse olhar terapêutico, para que eu consiga, como terapeuta, e os objetivos que são nomeados a alcançar com aquela criança, mas também a família precisa estar envolvida, né? Enquanto a família não estiver com essa linguagem, né, a terapia ela inicia no consultório, mas ela na sala terapêutica, né, no setting terapêutico, mas ela precisa dar continuidade, né, na casa, no lar, na família. Então, a base, a estrutura é familiar. Muito mais do que nós, terapeutas. Nós somos apenas um meio, né, para que a gente consiga alinhar essas demandas. E aí eu busco muito essa questão, né, de trabalhar essa conscientização do quanto eu, pai, do quanto eu, mãe, do quanto eu, como família, como um todo, pais, avós, tios, todos os que estão relacionados, sendo os cuidadores daquela criança, saber que a minha emoção, que o meu sentir, que a minha realização, até mesmo pessoal, influencia nas questões emocionais do meu filho. Exatamente. E aí? Inclusive, assim, situações, né, às vezes que parecem simples, como, por exemplo, lidar com a tomada numa casa, né? Então, os pais geralmente têm a tendência de comprar tudo quanto é material para proteger esse filho, para afastar esse filho do perigo, né? Então, coloca o protetor no berço, coloca o protetor em um monte de coisa, né? E não tem aquele momento, digamos assim, de ensinar esse filho desses aparentes perigos. Então, são crianças que começam a ser mega protegidas, que não conhecem o perigo, e se der de cara com situações como essa, um dia que a tomada não estiver coberta,
A criança, ela corre um grande perigo, né? É diferente de você, pai e mãe, né, chegar e ter aquele momento de ensino da criança mesmo, né? Será que eu tenho que ficar tão preocupada em comprar tantas coisas para protegê-lo? Ou eu posso também educá-lo, né? Chegar e explicar, olha só, aqui não pode pegar. Se você pegar, você vai ter um choque, vai doer, né? Então, assim, a gente começa a citar explicações, claro, dentro da idade, né? E dizer o não mesmo, e o não firme, né? Com consequências para esse não também, caso não aconteça. E às vezes esse equilíbrio é que é complicado, né? Da família, às vezes, perceber ou entender, né? Eu queria que a Roseli pudesse mostrar um pouco também, né, do trabalho. Colocando aqui também, assim, enquanto não, trabalhando essas mudanças, né, no sistema familiar, existe toda uma reorganização de comunicação, onde todos, né, revitalizam, né, vivenciam os acordos, modificação de crenças, né, isso daí também é uma coisa que eu sempre venho tratando com as minhas famílias, né, as dinâmicas familiares precisam também ser trabalhadas, né, a fim de tratar o sistema como um todo. E reduzindo esses conflitos interpessoais, que eles aparecem muito, né, nas nossas terapias, existe todo o ganho, porque precisando entender o sistema como um todo, precisando aceitar que eu, pai, né, tenho toda uma responsabilidade pelas questões dos meus filhos, a gente consegue essa peça fundamental, né, que é a união da família e do processo terapêutico. Nisso daí, na arte-terapia, ela é muito visível, né? Ela é muito aguçada, principalmente pelos jovens, essas dores familiares, né? Esse momento de conflito. E muitas vezes é visível, não são só as questões patológicas, né? Que a gente trabalha e que vivencia. Muitas vezes é a falta mesmo primordial, que é o diálogo, né? da família. Na arte-terapia, durante o processo das dinâmicas, né, são apresentados um tema do qual eu trabalho para cada paciente, cada um tem um objetivo a ser trabalhado, né? A arte-terapia, o primordial dela é trabalhar a criatividade e a liberação das emoções, né, que soma com a fala, que é da psicoterapia, né? Então, os conteúdos reprimidos, eles apresentam muito visível em questão familiar. É isso nosso objetivo dessa live hoje, tratar a importância, o quanto eu sou responsável, o quanto eu preciso, sim, aprender todas as técnicas de aba, de tudo o que for preciso para que o meu filho conquiste, né? Mas também essa construção, né? Essas habilidades para que a gente consiga, no cético terapêutico, ter evolução, né? Que muitas vezes são bloqueados. Então, na terapia, ela é muito visível a questão das dores, principalmente dos jovens, como eu falei anteriormente. Durante o cético terapêutico, a gente trabalha, por exemplo, aqui é uma emoção, né? Aqui é a crueldade. Essa crueldade, ela tem cabeça quente, língua estridente, né? Então, quando ela aparece com muita raiva, né? E ela estoura muito com as pessoas. Então, nessa criança aqui, esse adolescente, ela demonstra dessa forma, com cores bem fortes, com cores vivas,
esse processo. Mas nem todos, né, têm a forma de expressar eu digo assim, com as suas emoções de forma visível, palpável, né? Como está nessa daí. Essa daqui também a crueldade, né? O monstro, ela coloca o monstro da inveja. Então, o monstro da inveja, ela é cega para a verdade. Ela mostrou aqui no olho dela que ela só vê o que quer e está sempre de braços cruzados. Está sempre de braços cruzados porque ela não aceita muitas coisas. E muitas coisas desses braços cruzados aqui não aceita da própria família, do julgamento, né? Aqui é o pensamento também de inveja, né? De muitas emoções acumuladas. E o interessante, Roseli, é que o adolescente numa terapia com a gente, às vezes não consegue dizer essas coisas, né? Com cara a cara cara a e cara. tanto, né? E aí, quando você provoca essa situação, né, de desenhar, ele vai, né? Ele tá ali com ele mesmo, ele acaba fluindo e acaba vindo tanta coisa que ele depois consegue relatar com mais clareza, né? Como você está colocando. Sim. Ó, numa simples atividade dessa daqui, ela demonstra muitas questões. Aqui tem muitas dores, né? Essa atividade ela é nomeada como máscara, né? O que eu vejo de positivo e negativo em mim. Então, aqui, desse lado aqui do negativo, ela vê muito o toque, a depressão, dormir para esquecer a realidade, a tristeza, a síndrome da fadiga crônica, briga, né, faca, choro, dor, né? Isso daqui, nem todos conseguem, como eu digo, essa expressão dessa forma, porque eu tenho os outros adolescentes que são muito cartesianos, né? Eles trabalham muito a questão da razão, né? A expressão, ela vem muito através da escrita terapêutica, das metáforas, das demandas do dia a dia dele, no diálogo, numa modelagem, num recorte-colagem, né? Então, assim, a arte-terapia, ela tem como esse objetivo, desde trabalhar as emoções, né, que são muito vistas, né, nesse sétimo terapêutico da arte-terapia, onde eles conseguem se expressar, né, num processo de individualização, mas, vamos dizer assim, do inconsciente. Então, ele demonstra muito a questão do eu, né, e está muito relacionado à família. Então, assim, durante o processo terapêutico, onde eu venho trazendo toda essa questão da família, ela existe, os que já porque também não é fácil, né, Flávia? A gente trazer essa família para um processo terapêutico. Trazer essa Sim. família, essa conscientização que o problema, né, do meu filho não é só dele, é meu também. É do meu ambiente. Porque muitos, é mais fácil terceirizar, né, essa questão. Pode falar. Sim. E o interessante é que, uma coisa que você falou, né, porque eu, antes de conhecer a Roseli, também não tinha essa noção, né, então, só faz arte terapia quem tem talento pela arte, né, quem sabe desenhar, quem gosta de pintar, né, quem gosta de arte, e não é bem por aí, né, então, eu posso citar um exemplo. Eu tenho um paciente que tem um diagnóstico que traz problemas relacionados a esse diagnóstico, mas o que mais me
me trazia dificuldade no processo terapêutico era a mãe, os pais, de não conseguirem lidar com o diagnóstico desse filho e de não conseguirem assumir que determinados comportamentos não eram bem por causa do diagnóstico, mas era por causa da falta da interação dos pais de uma forma mesmo direta em casa, né? Então, E reduz muito, né, o conflito. pagavam tudo, né? Tudo, né? Terapia, natação, atividade física, uma série de coisas vai colocando para o filho, achando, né, que está realmente cuidando desse filho, porque esse filho precisa de todos esses tratamentos, mas o principal, né, que é aquela relação mãe e filho, pai e filho, a troca, o diálogo, né, o momento de partilhar coisas gostosas, coisas do próprio filho, do universo desse filho, né, não estava acontecendo. E por mais que eu orientasse isso, né, nas minhas sessões de orientação parental, eu via não, a gente faz, né, mas tá tudo bem. E a gente via que no fundo não estava tudo bem, né? Então, pedi auxílio à Roseli, a mãe topou. E aí, a mãe fazendo arte terapia com a Roseli, aos poucos, né? Não foi, né? Não, por esse lado de pintura, né? Mas aos poucos ela conseguiu soltar, né, Roseli? Isso. Porque a arte terapia, ela tem duas vertentes, né? A interpretação após, né? Porque após cada atividade dessa daí, da dinâmica, o próprio paciente, ele que dá a interpretação dele, né? Mesmo o terapeuta visualizando algumas coisas, mas a fala é dele primeiro, né? Então, se é visto, depois é questionado, né? E isso significa algo para você, né? Por quê? Então, ela é vista nesse processo. Ou não existe fala, mas o próprio corpo, né? A própria dinâmica dentro do cético terapêutico já revela, né? Todas as falas no processo. Diante de famílias, né, que eu já trabalhei como família, né, eu digo o seguinte, né, para quem está assistindo: é inviável sair de um processo terapêutico com família sem resultado, porque traz questões muito profundas. É inacreditável o quanto eles cresceram, todos, pai, mãe, porque uma questão é certa, o homem ele é muito resistente e cético, né, ao processo, ainda mais quando vem se tratando de arte, né, acha que ainda é mais, e aí não tem como não se render, não tem como, porque é visível o processo. E rápido, né? E rápido, é catártico, né? Assim, rápido, é transformador. Então, assim, numa dinâmica dessa daí, tem muita fala. Numa dinâmica com família, tem muitas questões faladas, né? Então, assim, trabalhada muito mesmo. E o que eu coloco bem visível, bem questionador mesmo, para cada um de vocês que estão aqui nesse momento, compartilhando conosco que mãe sou eu, né? Que pai sou eu? Como eu estou nesse papel de pai e mãe? Eu estou no equilíbrio, né? Ver a balança, a tara da balança, como que ela funciona? Ela só está equilibrada quando, né? Quando está no meio, nem muito, nem pouco, né? Nem permissibilidade demais, nem ser muito amiguinho, né, do filho, nem opressor demais, nem ausente, nem aquele que acha que a presença é estar controlando, né?
é essa partilha, esse equilíbrio. Então, assim, a avaliação muito grande. Que tipo de amor eu estou dando para o meu filho? Qual é o amor? Né? Qual é o nível de amor que eu estou dando? Aonde, que faixa etária, né? Aonde eu devo ter aquele corte umbilical? Porque o corte umbilical também faz parte do amor. Não quero filhos para mim, né? A gente precisa de filhos preparados para o mundo. A gente precisa de filhos fortes. A gente precisa de filhos que, independente das patologias que eles têm, né? Filhos típicos ou atípicos, eles precisam ser seguros de si. E só nós pais, só nós temos essa responsabilidade de realmente, junto com os profissionais que vocês escolherem para cuidar, para ajudar nessa questão dos filhos de vocês, realmente possa ter esse ganho que vocês tanto esperam, né? Que vocês tanto buscam, porque eu sei que é doloroso, né, essa questão dos filhos atípicos que precisam ter 1, 2, 3, 4 terapias. E eles questionam, poxa, ela não cresce, ela não anda com os próprios pés, ele está 3 meses falando esse mesmo assunto para você, Roseli. Eu digo, está, porque ainda não está resolvido. E tem questões que a gente fala 3, 5 meses, 8 meses, 1 ano, e mesmo assim não está resolvido. Porque muitas vezes não é só questão deles, né? Mas são questões passadas, são coisas que precisam ser resolvidas. E, infelizmente, ou felizmente, né? Porque isso também é bom, a nossa responsabilidade de pai e de mãe é para a vida toda, né? O que eu planto, o que eu coloco, né, de dose no amor dos meus filhos é para a vida toda. O que eu deixei ele chegar um adulto com dependência afetiva, né, com seus traumas, com sua vergonha lá, seja de quê, né? Com a revolta, com tudo isso. Ok, vamos tratar na vida adulta, quando eles têm, sim, essa conscientização. Mas enquanto estiver sendo sobre a nossa responsabilidade, se questione. Né? Por que será que o tratamento da psicóloga tal, do terapeuta tal, né? Da fono, da TO, não está sendo resolvido? Né? Não estou conseguindo alcançar esses objetivos. Será se só é o profissional? Muitas vezes não. Muitas vezes, e a maioria das vezes, está na família. Porque eu estou já esse tempo na Nutec, né? Eu acho que 4, 5 anos, e a gente vê assim, o quanto a gente se dedica, busca, trabalha em cima desse processo e não conseguimos muitas vezes resultados. Eu também tenho crianças que têm 1 ano, 2 anos comigo e eu não vejo. A gente fica questionando por que que não resolve, né? Por que que está sempre naquela mesma evolução tão lenta? Muitas vezes é só falta assim, de uma atenção, de um questionamento, né, familiar, de uma presença mais paterna, mais materna. Qual é a qualidade de tempo que eu estou dando para os meus filhos? Né? O que eu estou dando? Eu estou ensinando também eles se prepararem para a vida? Ou estou apenas ensinando eles a passarem pela vida? Né? Tem crianças que estão com 8, 10, 15 anos e a fase de desenvolvimento deles, de habilidades, né? Às vezes até as AVDs não estão niveladas. Por que será? Será se é só porque não consegue alcançar por um problema motor, visomotor, né? Seja ele
uma patologia? Ou será se eu posso ajudar? Será se eu, como mãe, posso fazer essa questão voltar, né? Para melhor, trabalhar mais, tudo isso? Até Então, assim, porque eu acho que esse questionamento, que hoje, assim, eu, como terapeuta, quero deixar nessa live esses questionamentos, né? Muito responsabilidade mais para os pais. Até porque essa questão da autonomia que a gente quer para os filhos, né? Não adianta você trabalhar a autonomia só em terapia. A autonomia ela vai acontecer em casa. Ela vai acontecer exatamente se você, pai e mãe, estiver lá para não fazer pelo teu filho, para ensinar para o teu filho como fazer, sim, porque ele pode ter dificuldade, mas de ter aquela paciência, que é o mais difícil, do dia a dia, né? De todo dia tá dando oportunidade para mais um passo, de todo dia tá realmente tirando mais da ajuda, deixando fazer sozinho, né? É importante, como a Rosali falou, essa escuta também, né? Escutar muito o filho para entender, às vezes, que ele pode estar agindo daquela forma porque ele quer falar sobre outras coisas ou porque ele está chateado com alguma coisa e está birrando e você nem percebeu, e você está preocupado com o horário, ou você está cansado porque você chegou do trabalho. E aí você vira para a gente, terapeuta, né? Às vezes diz, mas eu não sei nem por que está acontecendo isso, né? Foi do nada. Nunca é do nada, né? E todo comportamento, a gente que é analista do comportamento, a gente sabe que tudo tem influência, né? Então nós somos o que somos pelo ambiente que nós vivemos, que nos influencia bastante, principalmente quem está mais perto da gente o tempo inteiro, né? A nossa família, né, nuclear. Isso é muito importante. Outra coisa que é muito importante é você conseguir entrar no universo dos filhos, né? Como assim? Eu tenho um momento para realmente curtir lá o que o meu filho está curtindo junto com ele. Se ele está gostando, né, por exemplo, sei, dos Power Rangers, né? Então ele vai, o pai, a mãe, é importante assistir, entender os personagens, conversar sobre isso. É uma oportunidade que você tem para que teu filho ou tua filha está resolvendo conflitos na cabeça dele através desses personagens, né? Ou crianças que são menores também, que gostam muito de brincar com determinados objetos, ou gostam muito de massinha ou outras coisas, que você também sentar no chão e amassar aquela massinha, fazer a forminha junto, né? Ou com adolescente também, que é mais difícil essa escuta. O adolescente é normal ele querer sair, não querer contar nada. Não, mais ou menos, na verdade não. Na verdade o adolescente, tudo que ele quer também é ser visto, né? Ser visto da forma que ele é, da forma que ele pensa. Então, é importante que a gente tenha esse respeito, né? Esse olhar, que às vezes teu filho pode pensar diferente de você e tudo bem, né? Não precisa, a gente não cria pra gente, a gente cria pro mundo, né? Como dizem. É para um... Exatamente. E, claro, que a gente não vai deixar de ensinar. Ensinar é importante e esse ensino, ele deve acontecer, volto a dizer, de uma forma tranquila, de uma forma com tempo, né? Então, teu filho pode chegar contando uma situação da escola que foi muito, ou não contando, e você descobrir como é que você vai ajudar esse teu filho a entender como resolver um problema desse, né? Primeiro você tem que estar, inclusive, sabendo como que é a realidade atual das pessoas da idade do teu filho também, né? Entender um pouco de desenvolvimento, por isso que às vezes precisa da nossa ajuda terapeuta, né? Ou, né, de você realmente ler sobre isso, porque cada fase tem um nível de pensamento, tem um nível de maturidade, tem um nível de compreensão sobre as coisas. Então a gente precisa saber que nível que eles estão para saber que nível de diálogo eu vou ter, né? Mas além disso, eu preciso saber do grupo também, né? Como é que eu vou querer ser legal com meu filho adolescente se eu não tenho noção do que os adolescentes hoje em dia fazem, né? Curtem ou socializam, né? Eu preciso entender esse mundo para poder participar dele e decidir junto com meu filho, né, coisas importantes
para a vida dele, né? Uma questão também que a gente vê muito, né, essa necessidade de afastar um pouco do virtual, né? Própria família, né, como um todo. Desde as crianças aos jovens, muito tempo no virtual. E aí dificulta ainda mais o diálogo, né, com os pais, com os irmãos. Então não interage, né? Se eu não interajo na minha família, se eu não consigo interagir com meu filho, se eu como filho não consigo interagir com meus irmãos, né, em que idade for, o que será também que está, né, tirando tanto tempo? Então, é uma questão também a ser vista, tantas horas, né? Quantas horas eu como mãe, eu como pai, fico num celular, interagindo com pessoas distantes, meus filhos interagindo em jogo, quantas horas? Meu filho adolescente tem amigos? Ou só tem amigos virtuais, né? Meu filho sai, vai ao shopping, vai conversar, vai se divertir, vai jogar uma bola, vai assistir um cinema com amigos, ou só é amigos virtuais, né? Eu como esposa também, né? Então, assim, essa relação materna, paterna, ela também tem muito a ver, ela tem uma inter-relação entre marido e mulher. Sim. A gente também não pode fugir dessa responsabilidade. Minha como esposo e minha como esposa. Se ela estiver afetada, é claro que ela vai afetar os nossos filhos, né? Essa relação aí precisa ser revista, muitas famílias precisam estarem nesse acordo, né? Nessa aceitação de saber em que nível meu matrimônio se encontra hoje, né? Como está meu matrimônio? Em que eu posso ajudar na minha relação? O que interfere o meu matrimônio com a minha família, com meus filhos? Essa relação. Se ele estiver sadio, os filhos também irão estar sadios, né? Se não estiver... Se não estiver, também não terão filhos sadios. Então, assim, ela é muito importante, essa visão. E a questão, assim, da arte-terapia, nesse processo familiar, é que existe a arte como um todo, né? Ela é muito expressiva. Não tem nenhuma forma de arte. A música, a dança, a escrita, né? O desenho, a pintura, as plásticas, né? As artes plásticas, que não tenha expressividade inúmeras, né, dentro de uma só técnica. Então, assim, a arte-terapia dentro de um contexto familiar, ela trabalha, assim, inúmeras questões. Muitas vezes pergunta, até mesmo, mas você atende a criança e a mãe? Sim. Atende o irmão? Sim. Por quê? Porque é necessário, porque a arte-terapia me dá esse leque para trabalhar e trabalhar com responsabilidade ética e ganhos, muitos ganhos. Uma das famílias que eu atendo, há um ano atrás, quando iniciei um processo terapêutico, a criança, o adolescente, ele se nomeava como um chip. Um chip de 50 giga e lotado, estressado, vamos dizer assim, cansado do seu mundo, do que estava vivendo, né? E com um ano, cada ano que eu fecho um processo terapêutico, né? Eu peço para refazer. Como se sente hoje? Como você? O que a arte-terapia conseguiu trazer? Ele trouxe uma fala assim para mim tão interessante que eu achei assim, a nomeação dele. Antes da arte-terapia, a nossa família era uma família arcaica, tirana, dentro de um processo de tirania. Junto com a arte-terapia trouxe para minha casa
um momento democrático, um momento que hoje nós conversamos, hoje a gente tem outra visão, hoje o meu pai não me julga tanto, hoje a minha mãe me ouve, né? Então, está entrando nesse iluminismo e na democracia. Foi as duas palavras que ele usou. Então, isso é muito interessante para um adolescente de 11 anos. Né? É uma visão muito ampla. Roseli, tem uma pergunta aqui para você. Podemos então dizer que a arte-terapia é uma forma de materialização das emoções ocultas e as emoções manifestas? Sim, totalmente. Totalmente, porque a arte-terapia junguiana, ela traz o processo de individuação, né? Então, ela traz do inconsciente para o consciente. E então, ela se manifesta num processo terapêutico, muitas falas, né? Muitas questões não ditas, que não consigo verbalizar. Então, eu tenho uma frase que eu acho interessante. Eu consigo dizer com cores e formas o que jamais diria com palavras. Então, a arte-terapia traz isso, né? Então, consegue essa verbalização e traz esse momento, né? Uma coisa que eu lembrei, Roseli, que nós no Nutec gostamos muito de trabalhar com grupos, né? Eu faço muito grupo e eu sei que você também faz. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como é o grupo na arte-terapia. Os grupos da arte-terapia que eu já consegui movimentar com os jovens, né? Eu trouxe muito. Eu percebi que todos eram em torno de 5 jovens, 5 adolescentes, né? Na faixa entre 13 a 15 anos, 14 anos, 15 anos, que eles não conseguiam vivenciar uma realidade fora da zona de conforto deles, né? Escola e família. Então, assim, eu trabalho muito esses jovens para uma outra realidade, para que eles consigam perceber que existe um mundo lá fora, que existem problemas maiores e dores maiores do que as dores deles, né? Que eles consigam interagir com esse mundo, trazer essa realidade para eles, né? E que o sofrimento deles, muitas vezes, é muito pequeno. É insignificante quando eles conseguem ver a dor do outro, né? Quando eu consigo trazer a dor do outro na minha percepção, eu consigo ressignificar as minhas dores, né? Os meus sentimentos. Então, assim, eu consigo trazer essa realidade para eles e é muito gratificante, é muito enriquecedor nesse processo, né? Para eles. Eles têm muito ganho nessa realidade, né? Quando eu consigo levar eles em outros momentos também, de praça pública, né? De parques, de passear no shopping com amigos, trazer, porque também teve jovens desses que nunca tinham saído, a não ser com pai e mãe, né? Porque eu sei que a gente vive num momento, num mundo muito agitado, perigoso, né? A gente não sabe quem está à direita e à esquerda de cada um da gente, né? De nós. Então, assim, foi muito enriquecedor para eles conseguir essa liberdade, conseguir essa autonomia, né? Saber se expressar, não só na escola, no meio, nos amigos deles de escola, mas trazer esse crescimento para cada um deles. Tem alguns que não conseguiam, não tinham, nunca nem tinha ido ao shopping sozinho, sem pai, mãe e irmão, né? Então, eu tento trazer essa nova forma de trabalhar no grupo e que eles consigam, entre eles mesmos, ver a diferença, né? E somar. E juntos somos, juntos somos mais fortes, né? Que eles se percebam melhor e mais forte cada um. Isso. E compartilha com o pensamento nosso de equipe, né, do Nutec, que nós saímos
do espaço clínico e vamos para o ambiente, né? Vamos para esses locais onde o nosso paciente frequenta, porque muitas vezes as dificuldades estão lá e eles não conseguem relatar, né, conosco. E a gente participar de momentos como esses nos traz muitas informações, né? E nos dá a oportunidade também de ensinar ali, ao vivo, né, algumas situações, né, de comentar, de fazê-los observar coisas que eles podem não perceber, né, e que precisa do nosso olhar, coisas que às vezes a família também não percebe, né, ou pela superproteção, né, ou por não dar nem oportunidade mesmo, como a Roseli falou, né, deles saírem, né, e aí não tem nem como saber como é que está essa socialização, né? E aí experimentar isso é importante para que a gente realmente tenha mais ganhos terapêuticos, né? E a gente aqui em Teresina tem muita questão da educação, né? Então, somos muito focados nos resultados, né, da educação. E todas essas questões emocionais, é inquestionável, elas bloqueiam o aprendizado, né? Ela bloqueia a socialização, ela interfere na autoestima. Então, é muito importante estarem atentos a essa questão. Os pais, eles focam muito no resultado, né? Sim. Como está conseguindo a média, professor particular, né? Então ela foca muito nisso daí. Mas eu foco e eu digo e eu luto por essa questão emocional, né? Trabalhar as questões emocionais, trabalhar seus bloqueios, trabalhar a socialização, trabalhar a autoestima, né? Me reconhecer, trabalhar o autoconhecimento. Então, quando eu me conheço melhor, né? Quando eu, como adolescente, me conheço melhor, eu, como criança, sei tratar minhas emoções, sei trabalhar com elas, é muito difícil a educação não estar sendo conquistada, né? Os resultados. E eu preciso me conhecer para gostar de mim, né? Sim, se eu começo se eu não me conheço, eu não consigo me valorizar, eu posso ter uma série de preconceitos que às vezes o outro coloca na gente, né? E aí, a partir do momento que você começa a ter esse autoconhecimento, você tem mais saúde. Então, muitas vezes, uma terapia, ela pode não ter sucesso, uma terapia infantil, por exemplo, porque os pais não têm saúde. Os pais não se conhecem bem, ou os pais não se relacionam bem enquanto casal. E apesar de acharem, é muito pequeno, não está sentindo, não está ouvindo, está sentindo e está ouvindo tudo. Pode não compreender as palavras, mas sente, percebe, né? E nós nos comunicamos não só através das palavras, mas através do corpo mesmo, das atitudes, né? Das expressões faciais. Então, tudo isso, os filhos vão percebendo, vão vivenciando e vão sendo influenciados, né? E isso faz muita diferença, né? É isso aí, né?